Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo nessa sexta-feira aqui o Esporte do Balanço Geral, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, todas as mulheres que acompanham o esporte. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Depois da vitória e da classificação na Copa do Brasil, a Chapecoense voltou para casa no fim da tarde de ontem. A delegação do Verdão chegou por volta das 6h50 da tarde no aeroporto Serafinos Bertazzo. O pessoal chegou tranquilo depois da classificação e, claro, agora a Chapecoense trabalha focado na partida contra o Criciúma no próximo domingo, às 4 da tarde, no sul do estado. A atividade será comandada hoje às 4 da tarde no CT Lagoa Amarela e às 13h15 tem coletiva com o meia Gustavo Campanharo. Às 13h30, o técnico Claudinei Oliveira vai falar em entrevista coletiva com a imprensa, como acontece tradicionalmente antes dos jogos aí do Verdão. E a gente vai antecipar aqui a entrevista coletiva com o Claudinei Oliveira, fazer uma exclusiva com ele aqui, né? Sérgio Barabadalotti, tudo bem? Boa tarde. Claudinei Oliveira, obrigado pela presença aqui, técnico da Chapecoense. Professor, seja bem-vindo. Deixa eu conversar com o técnico do Verdão, que chegou no dia 21 de outubro, só para lembrar por aqui, não sei se você lembra aquele jogo lá contra o Cruzeiro, fora de casa. Aquilo foi sacanagem também, né, Claudinei? Estrear contra um time campeão na Copa do Brasil, 3-0 no Estádio Independência. Mas eu estava olhando seus números, são bem interessantes. Fez 22 jogos pela Chapecoense, 11 vitórias, tem 6 empates e 5 derrotas. Números positivos até agora na Chapecoense, para uma temporada que está começando aí com pouco tempo também de trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juninho. Os números são bons, né? A gente terminou bem o ano, tivemos aí alguns ajustes de elenco, né? E estamos buscando um caminho aí para atrelar os resultados ao bom futebol. A gente sabe que a gente precisa evoluir, né? Apresentar um futebol melhor. E é isso que a gente está trabalhando para conseguir. Vamos ver se a gente consegue aí se o sorteio nos favorecer, não tivermos jogo na próxima quarta-feira, que a gente tem uma semana para a gente trabalhar com mais intensidade. Está muito difícil a gente conseguir trabalhar com o calendário atual. Pois a notícia mais quente é essa, né, Badá? Saiu aí quem vai jogar em casa, Chapecoense começa o jogo do Criciúma na Copa do Brasil, jogando em casa, depois joga em Criciúma. Agora são 2 partidas, ida e volta, é chamada assim, né, Badá? Já não é tão perigoso como é a questão do jogo único. Mas eu estava falando com o Claudinei aqui, por coincidência, a última vez que ele esteve aqui foi no dia 8 de janeiro, que foi o dia que eu voltei de férias que eu retornei. E hoje, dia 8 de março, exatamente 60 dias depois daquela entrevista, ele retorna aqui. E eu deixei muito claro naquele momento, até amigos e conhecidos falaram, pô, mas tu pegou muito duro com o Claudinei Oliveira logo na primeira entrevista. Eu falei bem claro que havia, de minha parte, uma preocupação com a reformulação do grupo da Chapecoense. Qual é a tua avaliação, Claudinei? Você mesmo disse que tem que evoluir, teve muitos problemas com lesões, foram, me parece, 14 ou 15 jogadores lesionados, nesse período tem que ser levado em consideração. Agora, é uma opinião unânime que até agora a Chapecoense ainda, no que diz respeito ao futebol, ainda acho que está muito distante daquilo que se pretende para o longo da temporada, né? Mas a avaliação que tu tem, o teu conceito a respeito desses 60 dias. Eu acho que a gente contratou, né? A gente contratou, apostou em alguns nomes, né? E outros a gente não conseguiu contratar, estava falando até em off ali, a gente teve alguns jogadores que a gente chegou a negociar, mas a gente não consegue competir. Às vezes um clube até que a gente sabe que não vai pagar o salário, mas contrata e paga salários astronômicos, né? E a Chapecoense não tem essa prática, a gente contrata que a gente pode pagar e o quanto que a gente pode pagar. Então a gente contratou e fizemos umas contratações de acordo com a nossa política financeira, com a ideia de dar oportunidade para a base, que é o que a gente vem fazendo. E agora a diretoria está partindo para um outro momento, de trazer outros nomes, até alguns nomes com maior peso no cenário nacional, para que a gente possa ter essa qualidade maior aí, não só qualidade, mas em termos de experiência, né? Acho que é importante para a CS ser jogador experiente com rodagem. Então, fazendo ajuste, eu acho que a gente precisa melhorar. Eu acho que o jogo do La Calera talvez tenha sido a nossa melhor partida. Infelizmente, foi o jogo que combinou com a nossa desclassificação na Sul-Americana. Mas a gente tem que apresentar alguma coisa próximo daquilo, né? Eu acho que é um futebol melhor do que a gente vem apresentando. Eu acho que o La Calera foi um jogo que mostrou o que a gente pode fazer. Mas aí acabou o La Calera, a gente já perde o Douglas, próximo jogo. O La Calera a gente não teve o Wellington Paulista. Talvez tenha sido feito falta ali para empurrar aquela bola para dentro do gol ali contra o La Calera, que tivemos várias chances. Mas enfim. Seguir trabalhando, confiar no que a gente planejou, e planejamento é para isso. Você planeja, né, e faz os ajustes, não dá para você sair sem planejamento nenhum. O planejamento foi feito para você, em algum momento, ter que rever e ter que reajustar. Agora, deu tempo, eu acho que o momento mais difícil teu foi quarta-feira, foi quarta, né? Quando estava 43 do segundo tempo, perdendo para o misto e sendo eliminado da Copa do Brasil. E as redes sociais pegando fogo. Naquele momento ali, tu chegou, parou, teve tempo de imaginar assim, bom, se eu perder aqui, eu estou demitido do cargo. Chegou algum momento passar isso pela tua cabeça? Não, na hora do jogo a gente está preocupado em botar os jogadores para cima do adversário para reagir, né? A gente sabia que o cenário não era positivo, uma eliminação de Copa do Brasil, seria a segunda eliminação em pouco tempo, tínhamos sido eliminados da Sul-Americana.
Mas na hora do jogo a gente pensa no que a gente vai fazer, em mudar os atletas de posição. Ali no final a gente trocou o Perotti da beirada, botou o Perotti junto com o Everaldo na área, abrimos o Augusto, a gente foi tentando criar alternativas para vencer o jogo. E graças a Deus, com o esforço dos atletas em campo, a gente conseguiu a classificação. Para finalizar a minha parte, claro. Depois já passo a bola para ti, porque senão eu fico falando sozinho aqui, falando eu e o Claudinei, melhor dizendo. Eu quero dizer assim, que eu admiro muito a pessoa do Claudinei, das poucas vezes que eu conversei com ele, sempre se mostrou uma pessoa assim muito focada, muito simples, muito sincero e valorizando muito o trabalho que é feito na Chapecoense. É um trabalhador, a gente entende que conhece de futebol, mas isso aí tem que colocar em prática, né, Claudinei? Então eu achei que esses 60 dias aí eles foram bem difíceis, que o futebol está muito longe daquilo que se exige para um clube de Série A, que individualmente muitos jogadores estão muito abaixo daquilo que precisam render. Coletivamente também eu acho que ainda falta acertar um modo definitivo para jogar, mas em contrapartida, eu te falei antes em off e falo aqui, eu estou mais animado do que eu estava 60 dias atrás. Estou mais animado para os próximos 60 dias, porque com a chegada do Rildo, com a chegada do Gum, que já está aqui em Chapecó, o zagueiro Gum, tem esse Thiago Santos e o Marcos Vinícius, que saiu ainda, preciso ver treinar e jogar para ver o que esperar. E pelo que foi dito pelos dirigentes da Chapecoense, pelo presidente Maninho e principalmente pelo Brunoro, virão mais contratações. Na minha opinião, precisaria de no mínimo uns 4 atletas. Se eu fosse o presidente, está aqui o Maninho, faz de conta que está aqui o Maninho, e eu te perguntasse, Claudinei, eu vou te dar a opção de tu contratar 4 jogadores, que posição tu escolheria? A gente achou, né, um meia que é o Marcos Vinícius, a gente contratou. É a solução para meia, tu acha? A gente tem que ver ele jogando, né? A gente não pode contratar 4 meias, né? Infelizmente, nós somos o Palmeiras, né? Contrata 4 para dar um certo. A gente tem o Campanharo, que entrou muito bem na equipe. A chegada do Marcos Vinícius vai dar um reforço. Eu acho que a gente está buscando esses jogadores de beirada, né? A saída do Wellington vai fazer com que a gente tenha que trazer um outro 9, de preferência com a característica igual a do Wellington Paulista, né? Isso aí já é uma posição que a gente tem que trazer. O zagueiro ainda não assinou o Gum, que é um jogador que dá para acertar, que a gente precisava, né? E um zagueiro. Eu acho que é por aí. Lateral direito, não? O Marcos Vinícius teve ainda pouco, a gente quer ver mais o Marcos Vinícius, né? Dar mais uma olhadinha no Marcos para ver a resposta que ele dá nos próximos jogos. Você falou muito que poderia trazer de volta o Fabiano. Sim, surgiu o nome, a gente conversou sobre o nome, um jogador que já tem história aqui na Chape. Mas aí é negociação, passa pelo Palmeiras liberar, passa para o salário. Então a gente não gosta de contar com quem eu não tenho, né? Por isso que no começo do ano a gente falava, não, a gente vai fazer o trabalho. Eu acho que se tem uma coisa positiva nesses 60 dias foi a oportunidade que foi dada para a base. Eu acho que isso aí nunca foi feito aqui na Chapecoense, pelo menos desde que eu acompanho, né, mais de perto, desde que eu estou aqui em 2016, que eu cheguei no Avaí e acompanho mais a Chapecoense. E às vezes que joguei contra o Campeonato Brasileiro, acho que nunca foi tanto utilizada a base como foi esse ano. Isso aí é um aspecto positivo. E um aspecto negativo agora, daí eu termino. Vai. Por que tanta lesão assim na Chapecoense? O que está acontecendo? É falta de cuidado do jogador? É uma carga muito forte? O que está acontecendo que estão se lesionando tanto e com tanta frequência? E tantos? A gente é uma coisa multifatorial, né? A gente tem conversado com o Dr. Mendonça, o Dr. Fabiano, o Dr. Alexandre, preparação física, fisiologia, para a gente identificar. E estamos já tentando mudar algumas coisas no clube, como a questão de alimentação. A gente vai procurar que os atletas após o treino se dirijam a algum lugar e todos façam a mesma alimentação, como a mesma coisa, porque a gente controla o treino, a gente tem que controlar a alimentação e tentar controlar o descanso, que a gente não consegue controlar tanto também, porque a gente não está todo dia com os atletas. Então é uma coisa multifatorial. O Joilson, por exemplo, é um jogador que descansou no sábado, fez treinos leves até o jogo, preparou para o jogo, chegou lá, foi bater um pênalti e sentiu. Foi bater um pênalti. A gente fez os pênaltis antes do treino, para não... Vai bater o pênalti com a perna cansada, vamos fazer antes. Fizemos o aquecimento, ele foi bater um pênalti, sentiu, um negócio que não tem como você dimensionar ou entender como vai acontecer isso, mas aconteceu. Mas a gente está muito preocupado com isso, todos nós estamos muito preocupados, estamos trabalhando para minimizar isso aí. Claudinei, sobre o Camilo, né? A gente está falando dessa questão de reforço que o Badá citou. Foi citado muito o Camilo, que já passou por aqui, está no Internacional, foi inclusive inscrito na Libertadores. Existe alguma conversa? O que você pensa a respeito do Camilo poder estar vindo para a Chapecoense ou não? Você também participa dessas negociações, Claudinei? Sim, a gente conversa sempre, tudo feito em colegiado, né? A gente conversa e o Camilo é um nome que surgiu, um jogador que tem história aqui na Chape, fez um ótimo campeonato na Chapecoense, né? Virou ídolo da torcida, apesar da saída dele não ter sido muito bem aceita na época, mas parece que já com alguma pessoa, não sei se o presidente, alguém da diretoria conversou com o Camilo, com o representante dele, só que o Camilo ganhou um salário muito alto no Inter, o contrato dele com o Inter até o meio do ano, e aí está se tentando equacionar de uma forma que a gente possa contar com o Camilo, né, talvez com um período maior, ele ganhe um período de contrato um pouquinho maior, estamos tentando, estamos conversando, o Camilo e outros atletas também,
né? A gente está 2, 3 opções aí, a gente está conversando para ver se fecha algum. Copa do Brasil, falar um pouquinho mais sobre o confronto contra o Criciúma. Melhor sair jogando em casa ou preferir o jogo da decisão em casa? O sorteio foi realizado hoje pela manhã lá na CBF. É assim, hoje não tem o gol qualificado, né? Então seria melhor decidir em casa para não ter o gol qualificado. Às vezes o gol qualificado você faz um bom jogo em casa, consegue uma boa vantagem, não sofre gol, você tem uma vantagem grande para o jogo de volta. Como não tem o gol qualificado, eu acredito que é igual, são 2 jogos, 180 minutos, agora... Como começa em casa, tem que começar bem, né? Para não sofrer muito fora depois. Já faz o resultado em casa. Bom, Claudinei Oliveira, queremos agradecer a sua participação por aqui, né, Bana? Acho que foi bem esclarecedora, bem interessante aqui. E agora treinar hoje à tarde para enfrentar o Criciúma, domingo fora de casa. Mais um jogo fora de casa da Chapecoense. Você falou que só joga fora praticamente na Chapecoense. Pô, brincadeira. Eu acho que a gente tem 6 jogos em casa e 9 fora na temporada. Vai ser o 10º fora para 6 em casa. Eu acho que até isso aí valoriza mais os números que a gente tem na temporada, independente da performance. Queria agradecer vocês pela oportunidade, sempre um prazer estar com vocês aqui, sempre muito agradável o bate-papo. O que tu tem aí, Bana? Não, dá os parabéns para ele. Pega o teu bolso, né, Badá? Não, para os parabéns pela classificação contra o misto. E toda classificação tem uma premiação, né? Que tu deve ter recebido. Esse dinheiro aqui, então, é para ligar para o cofre. Aí tu liga, se tu quiser concorrer, tu pega o telefone depois com o Eduardo ali, liga e participa e arrisca. Daí se tu ganhar, se tu acertar, tu vai ganhar esse dinheiro aqui, tá? Engraçado que o Badá chegou aqui e viu o menino correndo que deixou cair no estacionamento esse bolo de dinheiro. O Badá tá com muito. Isso aqui eu nunca vi na minha frente, cara. Só vejo aqui. Um abraço, obrigadão, gente. Grande abraço. Obrigado, um abraço. E a gente torce muito por ele, porque é muito mais fácil vir aqui elogiar. Só que às vezes a gente tem que falar aquilo que a gente pensa. Mas o grande fator é ser honesto e correto com todos. Isso aí pode ter certeza que nunca vai faltar. Tá bom, obrigado, grande abraço. Vamos seguir com mais informações aqui do esporte. Então, abriu hoje mais uma rodada do Campeonato Catarinense. Nós vamos conferir, inclusive, essa participação aí dos times catarinenses. Rodada que começa hoje, então, e que termina no próximo domingo. Um único jogo movimenta a noite desta sexta-feira pelo Campeonato Catarinense. No norte do estado, às 8 horas, tem Joinville e Metropolitano. O restante da rodada será todo no domingo. Às 4 da tarde, tem Criciúma e Chapecoense. No mesmo horário, tem Marcílio Dias e Tubarão, que se enfrentam em Itajaí. E na capital do estado, às 6 da tarde, tem Figueirense e Brusque. No mesmo horário, no sul do estado, tem Ercílio Luz e Avaí. Aí, portanto, rodada do Campeonato Catarinense, né, Sérgio Badabadalote? Amanhã com mais tempo aí a gente vai falar mais, né? No sábado a respeito, até porque já tem um jogo hoje, né? Com certeza, já começa hoje. Mas o esporte também tem homenagem para as mulheres, né? Nós vamos ter o depoimento da Tamires Marmentini, né? Que, inclusive, é árbitra de futebol há 4 anos. Ela também tem um recado aqui no Balanço Geral. Hoje, o Dia da Mulher, assim como todas as outras datas que tem especiais no nosso país, o Dia da Mulher, ele vem para mostrar que nós somos capazes, nós somos guerreiras, a gente pode tudo. E ele vem, esse dia 8 de março, ele vem para provar que nós mulheres podemos ocupar o espaço que o homem ocupa. Nós podemos fazer o que o homem faz. E às vezes melhor ainda do como o homem faz e atribui as funções. Então eu, como árbitra de futebol, há 4 anos exercendo essa profissão, digo que sim, que mulheres podem ocupar o espaço que ela quiser. Aí, nossa homenagem para as mulheres, né? Parabéns às guerreiras, né? E parabéns a todas as mulheres por este dia tão especial. E eu tenho um abraço para mandar aqui também, para fechar aqui as informações. Abraço para a amiga Jéssica Bones, né, a grande telespectadora aqui do Balanço Geral, da parte do esporte. E também o Dade, sempre acompanhando. E também o amigo aqui de imprensa, o Thiago Prudente, lá de Xanxerê, está sempre acompanhando também. Obrigado pelo carinho da audiência. E o amigo Lombada, grande Lombada lá da Canadá, que hoje está de aniversário, Lombada. Parabéns, meu amigo, muitas felicidades. É isso aí, fechou? Um bom trabalho para o amigo. Valeu, valeu, completar o serviço aqui. Aí, garotinho. Valeu, um abraço, até amanhã. Amanhã, sábado? Sim. Sábado. Tem as minhas informações, eu não estarei aqui no estúdio, mas... Né, tem muito forte. Começou ontem, já ganha folga no sábado. Cara. Não, tá, mas tu tá há quantos anos aqui? Não, pronto, acho começou. Que uns par de anos, já uns 20 quase. 20. Eu tô 12. Os dois trabalham no sábado? Não, só uma pergunta. O senhor tá há quanto tempo? Acho que 1 mês, ainda tô na experiência, né? Quer dizer, não sei, né, se vou ficar... E já tem folga no sábado. Mas é que são... Mas tá bom igual. Fazer o quê, né? A Ângela, inclusive, tem algumas provas aí, mas ela não vai usar. E o senhor, ninguém lhe perguntou nada. O senhor fique em silêncio, senhor Roberto Bortolano, popularmente. Tá, eu quero ir que eu quero aproveitar minha folga. Tchau, gente.